o corpo ele vai falar. E quando ele fala, a gente precisa saber ouvir. Todo pensamento, ele existe uma frequência. O pensamento vai gerar uma emoção. E essa emoção gera um comportamento celular e comportamento de relacionamento. Ou seja, eu tenho medo de pegar uma doença. Eu pensei, eu não senti ainda essa emoção. Eu tive um pensamento, eu tive uma frequência de ondas que começou a mexer nas minhas emoções. Eu comecei a bater na frequência do medo. Existe um produto, e eu queria abordar também a questão da cabeça, né, da mente da pessoa no fortalecimento do sistema imunológico. Então, são duas perguntas em uma aí no caso. O que eu devo fazer em termos da minha mente, em termos da minha emoção, e se eu estou nervoso ou se eu estou preocupado, isso acaba afetando o meu sistema imune? E qual suplemento ou qual orientação que a doutora fala, esse daqui é fundamental todos os dias, que é o mínimo, é como se fosse tomar água, para poder manter o sistema imunológico sempre ativo? É um efeito comitiva. Não vai ser uma única ação. Você vai ter que desenvolver hábitos para poder fortalecer. Você não vai ir para a guerra sem ter feito uma estratégia. Da mesma forma, nosso sistema imune é um estilo de vida. E é essa a minha prática clínica, é ensinar as pessoas a como desenvolver um estilo de vida, hábitos saudáveis, que vão fazer com que ela tenha propriedade da saúde dela, com que ela perceba que quando tem algo errado, porque o corpo ele dá sinais, ele vai manifestando. Hoje pela tarde eu conversei com uma mãe que ela estava falando que o GG da filha estava aumentando muito nos 3 últimos anos. E ele é um marcador. O corpo da criança está dizendo que ele é intolerante, que ele é alérgico a vários alimentos que essa mãe está colocando no dia a dia dessa criança. O corpo ele vai falar. E quando ele fala, a gente precisa saber ouvir. Todo pensamento, ele existe uma frequência. Hoje a gente já vê várias máquinas, né, bem desenvolvidas, capazes de ler a frequência. A gente utiliza isso na biorressonância. A gente vê todas as frequências dos órgãos, né, para poder fazer uma intervenção e repor ou tirar o que tem de excesso ou falta no corpo. Então, esse pensamento, ele existe, ele desenvolve uma frequência. O pensamento vai gerar uma emoção. E essa emoção gera um comportamento celular e comportamento de relacionamento. Ou seja, vamos lá. Eu tenho medo de pegar uma doença. Eu pensei, eu não senti ainda essa emoção. Eu tive um pensamento, eu tive uma frequência de ondas que começou a mexer nas minhas emoções. Eu comecei a bater na frequência do medo. Quando eu senti o medo, normalmente eu vou sentir no timo essa emoção, eu começo a mexer no meu sistema imune, porque meu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário, o que é virtual. Então, se eu estou em casa, sentada, assistindo televisão, e eu estou vendo muitas mortes, muitas doenças, eu tenho um pensamento, e isso realmente é perigoso. Se eu tenho esse pensamento, eu começo a sentir medo. E aí começa a aumentar o meu cortisol, que é o hormônio da luta ou fuga, o hormônio estressor, quando ele está em desequilíbrio, e eu começo um processo inflamatório no meu corpo. Olha como é fundamental essa questão de administrar as emoções. Dentro da clínica, eu trabalho com a limpeza de terreno biológico, identificando quais são os micro-organismos, né, os patógenos que essa pessoa, esse paciente, esse indivíduo tem no corpo. Eu olho o sistema imunitário dele, se ele tem células de defesa, através da microscopia. Eu vou olhar o nível de intoxicação que esse paciente tem, por uso indiscriminado de medicamentos, por os produtos de higiene que ele costuma utilizar, que tem metais que prejudicam, né? E aí a gente vai fazer o segundo estágio depois de limpo, a parte nutricional, que é tirar o que ele tem de excesso, ainda que é vitamina. Muitas vezes o paciente
chega aqui tendo vitaminas. E eu tiro as vitaminas dele, porque ele já tem muita vitamina. Então, perceba, não é porque é natural, porque é vitamina que é bom para mim. Eu não posso simplesmente ficar tomando um monte de coisa, mas eu uso isso para construir a minha casa? A gente constrói a saúde diariamente, com alimentos, com nutrientes. Então, nada melhor do que você se alimentar bem. Se você tem deficiência, a gente tem que repor. Mas se você está tomando de forma indiscriminada, em algum momento vai prejudicar a tua saúde. Aqui na nossa região, né, Fernando, tem muita construção civil, né? Eu saio para viajar, eu volto, já tem um prédio novo aqui na minha rua, do lado de casa. Eu moro em Itapema, na meia praia aqui em Santa Catarina. Então, eu fico olhando para essas construções e eu paro e penso. Se tem muita pedra, se tem muita areia, vai sobrar material ali. E ele não vai acabar a obra se faltar um outro nutriente. Então, da mesma forma, o nosso corpo. A gente precisa identificar qual é a nossa necessidade e o que a gente tem em falta. E o que a gente tem em excesso. E aí poder fazer uma intervenção adequada, personalizada para cada paciente. Depois a gente vai para a parte hormonal. Tem muitos hormônios que influenciam também no nosso sistema imune, nas nossas emoções e no nosso envelhecimento saudável. E por último, eu vou atuar no comportamento, nas emoções, que são tão importantes quanto. Mas por que eu não trabalho emocional lá no primeiro contato com o paciente? É raro eu fazer uma intervenção terapêutica na primeira sessão com o paciente. Porque a gente já tem documentado isso cientificamente, que existem muitos patógenos, muitos parasitas, muitos vermes, muitos fungos que influenciam no nosso comportamento. Olha que interessante isso. Então, por isso que a gente tem um funil, né? Uma jornada do paciente para que ele possa viver todo esse processo e encontrar a homeostase dele, encontrar o equilíbrio do organismo dele. Às vezes vai ter paciente que a gente vai precisar dar mais atenção na limpeza do terreno biológico, às vezes ele vai precisar de mais atenção na parte emocional, comportamental, mas cada paciente ele é único, ele tem a sua jornada dentro da clínica. Doutora Andréa, acho que a senhora tocou num ponto fundamental que tem a ver com alimentação, mas nessa última tua colocação você falou da parte hormonal. Às vezes a pessoa, eu estou tomando vitamina D, eu estou tomando multivitamínico e não está melhorando. Então, essa questão de automedicação, né? E às vezes não procura um profissional da saúde para poder avaliar os exames, e se o hormônio, a parte hormonal estiver desequilibrada, ele está praticamente jogando dinheiro fora, né? Tomando essa suplementação, é isso? Hoje eu atendi 2 pacientes online justamente nessa situação. Eles fazem reposição hormonal, mas o profissional que estava acompanhando, ele fazia análise via sangue. E não é preciso você analisar os quartis hormonais no sangue. A gente precisa fazer exame salivar. Então, nesse caso, literalmente, o paciente ele estava jogando o dinheiro dele no lixo, porque a testosterona dele estava muito baixa. Pelo exame de sangue, estava até no nível de referência adequado, mas perceba, a referência não é saúde. Nós precisamos avaliar os quartis. A gente estuda muito mais aprofundado os exames laboratoriais. E aí eu mostrei para ele, na primeira vez que ele veio consultar comigo, eu já sinalizei, olha, você está fazendo acompanhamento salivar, hormonal, para ver o quanto que está sendo benéfico? Será que realmente você tem indicação de fazer reposição hormonal? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E realmente existe uma cautela muito grande, e hoje está de uma forma até indiscriminada, né? Um pouco cuidado com isso, e que nem sempre o hormônio é indicado, nem sempre o hormônio é a melhor recomendação. Eu tenho, junto comigo, o médico técnico responsável, no qual tem muitas vezes indicação que a gente indica hormônios bioidênticos. Mas, normalmente, Betete, eu consigo resolver a situação do paciente com fitoterapia, com homeopatia, com ortomolecular, porque o que acontece? Tem muitas bases antes, tem um funil que está muito mais sedento
do que propriamente o hormônio. Se nós somarmos todos os hormônios que a gente tem no corpo, dá 2 ml, mais ou menos.